vos cumprimento com a paz de Jesus. Amém, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Meu pastor Mateus, pastor Carlos, é sempre um prazer, uma honra lhes servir. Eu conheço a Rocinha por causa do pastor Mateus. O pastor Mateus, como um abridor de portas, como uma porta, nos apresentou o pastor Carlos. Aí me apaixonei, né, irmão? Aí nunca mais subi lá na Rua 2, né, Mateus? Hã? Nunca mais subi na Rua 3, irmão. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer rever algumas pessoas, alguns rostos bonitinhos, né? Que tem aqui, alguns amigos. E como eu sempre digo, eu fico feliz por ver Djavan, irmão. Djavan tocando bateria. É um prazer enorme. Mudou a vocação. O Ingrisson, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Eu venho acompanhado hoje da minha esposa, a pastora Daniele. Amém? Nossos obreiros, Joedson, mais conhecido como Léo, e a nossa obreira Brenda. Para você que não nos conhece, nós somos aqui de pertinho da Ilha do Governador e nós queremos falar um pouquinho daquilo que Jesus colocou no nosso coração, ao coração de vocês. Amém? Você que trouxe o exemplar da Bíblia, abra por bondade no livro do Gênesis, capítulo de número 25. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Eu quero ler o versículo de número 8 em diante. Você que encontrou, sinalize dizendo amém. Amém. Você que não encontrou, diga me espera. Gênesis 25, 8 diz assim: E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedá, Abdiel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temã, Getur, Nafis e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes, pelas suas vilas e seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. Você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, mas antes de você se assentar, olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga: gerando um coração de honra. Gerando um coração de honra. Tome seu assento. Glória a Jesus. Eu vi que vocês estão sobre uma temática e, apesar do pastor ter nos deixado livres para fluirmos no Espírito, conforme o Senhor colocasse no nosso coração, eu queria compartilhar algo com você, segundo o texto que nós lemos. Honra não é só uma fala. Honra é um princípio bíblico, é um mandamento.
Honra é uma cultura do céu. O céu, a linguagem do céu é a linguagem de honra. O pai honra o filho honra o pai honra o espírito honra o filho e honra o pai. Por quê? Porque a cultura do céu é uma cultura de honra. A linguagem do céu é uma linguagem de honra. E por isso que quando nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 23, Paulo vai dizer sobre o primeiro mandamento com honra, que é qual? Honrar a pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem. Por quê? Porque honra é um princípio do céu. Honra é um mandamento do eterno. Honra é uma cultura que é estabelecida pelo céu. A temática de Provérbios 3, que tem como base a honra, no versículo 9, começa dizendo: honra ao Senhor com todos os teus bens, com a tua fazenda, como foi lido aqui. Por quê? Porque a cultura da honra, a Bíblia diz que a moeda da honra é a honra. Romanos 13, 7 vai dizer: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, mas a quem honra, honra. Não existe outra moeda para honra senão a própria honra. E por que eu estou introduzindo, dizendo exatamente essas palavras? Porque no texto que nós lemos, eu vejo algo que nos inspira, que nos ensina. Por quê? Porque o texto bíblico diz que Abraão, o pai na fé, não morreu. Abraão, ele tem dois filhos. O primeiro filho de Abraão, fora da promessa, se chama Ismael. Mas o filho da promessa, em quem Deus vai cumprir aquilo que prometeu a Abraão, se chama Isaque. Abraão tem mais alguns filhos. Depois que Sara falece, ele tem alguns filhos com uma mulher chamada Quetura. E tem mais alguns filhos com ela. E o texto bíblico nos ensina que Abraão, depois disso, vai narrar a história que Abraão morre. E quando Abraão vai morrer, dois filhos apenas aparecem para fazer o enterro de Abraão. Um se chama Isaque, o outro se chama Abraão. E esse texto mexe comigo. Por quê? Porque quando diz que Isaque enterrou Abraão, eu entendo. Eu não mexe comigo, porque Isaque está herdando tudo do pai. Isaque é o filho que o pai tem xodó. Isaque é o filho que Deus escolheu e que Deus disse para ele: através dele que eu vou cumprir. É ele quem vai herdar. Não vai herdar só bênçãos, não vai herdar só direito, mas vai herdar o legado, vai dar continuidade à promessa que eu fiz. É em quem eu vou instituir, é quem eu vou dar continuidade à promessa que eu fiz. Então, quando o pai morre, Isaque está ali, é mais que obrigação. Só que quando eu vejo o nome de Ismael no texto, isso mexe comigo. Por que mexe comigo? Porque Isaque herda tudo. E sabe qual é a herança que Abraão deu para Ismael? Gênesis capítulo 21. Pão e água. Pão e água. É como o pai da fé manda embora o seu filho com a sua mãe. Um odre de água e alguns pães. E eles saem errantes pelo deserto, até que a água acaba e eles ficam desesperados. Agar larga o menino ao tiro de um arco, a uma distância, para que não veja o menino morrer. O moço chora, e quando o moço chora, Deus o ouve, envia o anjo e vai dizer: Agar, não temas, porque eu ouvi o choro do menino. A última mensagem que Abraão tem para esse menino, a última visão que esse menino tem do pai, é o pai dando para ele pão e água como herança. Não só pão e água, mas dá o deserto como um caminho. Mas esse homem, quando o pai morre, ele está ali para enterrar o pai.
E o que é isso? Isso é honra. É quem decidiu viver por honra. Honra não é uma palavra. Honra não é só uma atitude. É um estilo de vida. É uma cultura. É um princípio. É um modelo a ser vivido. E qual é? Por que eu venho trazer essa mensagem para nós? Porque esse homem tinha tudo para não aparecer. Porque assim como ele, os filhos de Quetura, se você ler o capítulo 25, você vai ver que Abraão deu presentes para eles. E expulsou, enviou eles para o Oriente, para longe de Isaac, para que nenhum deles conflitassem com Isaac, para poder tentar possuir aquilo que era de Isaac. Os filhos de Quetura não aparecem, mas Ismael aparece. Os filhos de Quetura não vêm enterrar o pai, mas Ismael não é possuído pelo rancor. Ismael não é possuído pela mágoa. Ismael não é possuído pela falta de perdão. Ele aparece e vai dizer: tu até me magoou, tu até me feriu, tu até não me deixou nada, mas o nada que você me deixou também me fez ser alguém. E eu vim pregar para alguém nessa noite, eu vim ministrar para alguém nessa noite, que está aqui e que está nos assistindo, aonde você estiver, de um lugar do Brasil, fora do Brasil, dentro dos nossos estados, eu vim dizer para você nessa noite: você não é fruto do acaso. Tudo que você passou, construiu em você quem você é. Por quê? Porque Ismael não pode ter dado bênçãos, mas Ismael foi criado no Egito, foi criado, melhor dizendo, no deserto, mas no deserto ele cresceu. A Bíblia diz que Deus era com ele. Olhe para cá, quando Abraão mandou embora, Deus assumiu a paternidade e disse: está comigo, deixa que eu cuido, deixa que eu velo, porque no deserto, onde muita gente morre, esse menino sobreviveu. Eu não vim pregar para quem morreu, eu vim pregar para sobreviventes. Eu vim pregar para alguém que passou dores. Eu vim falar para alguém que enfrentou dificuldades familiares para vencer processos, para romper processos, para chegar onde chegou. O menino se tornou flecheiro. A palavra de Deus para ele é: ele será como um jumento selvagem. Por quê? Porque ninguém vai domá-lo, porque ninguém vai botar cabresto nele, porque o jumento tem a visão de 360 graus, ele não é pego de surpresa. Ele está dizendo, Deus está dizendo para esse moço, através da mãe, da promessa para o pai, dizendo: fica tranquilo, o que vai acontecer agora vai doer, mas vai criar uma história, vai doer, mas vai fazer bem, porque vai trazer crescimento. Mas pastor, mas Tiago, você não sabe a dor que é ser criado sem um pai. Você não sabe a dor de que é ser abandonado. Você não sabe dos traumas que eu carrego dentro de mim. Pois é para você que eu vim pregar. Porque Ismael poderia ter todos esses traumas, mas ele decidiu não abandonar. Sabe o que ele decidiu? Enterrar Abraão. E o que é enterrar Abraão? É dizer: o que passou, passou, daqui para frente é outra coisa. Chegou até aqui, doeu até aqui, machucou até aqui, mas agora não vai doer mais, porque eu vou plantar a honra, e quando eu planto honra... Tem alguém comigo? O menino cresce, vive no deserto, mas ele decide enterrar, decide aparecer, decide dar o último adeus, decide dizer: a tua paternidade comigo não foi muito boa, mas eu vim te honrar.
E o que isso significa, irmão? Algumas lições a gente aprende quando a gente olha para trás, quando a gente vê a história dos patriarcas, quando a gente vê a história de com quem Deus começou alguns projetos, a gente vai ver essa questão da honra e da desonra. Por quê? Porque falar de honra, ensinar a honra, viver honra é essencial para as nossas vidas. Quem gosta do poder de Deus? Pois bem, entenda, é pela honra que o poder de Deus é liberado. E quando ele é desonrado, isso bloqueia, impede. Que é isso? Vai ler Mateus 13, 57 e 58. Jesus mesmo vai dizer: um profeta não tem honra senão na sua pátria e na sua casa. Quando entra no versículo 58, diz o texto bíblico: e ele não pôde fazer ali muitas maravilhas ou sinais. Por quê? Por causa da sua incredulidade, ou da incredulidade dele. Por que Jesus não fez muitos milagres, muitas maravilhas aonde está? Porque não foi honrado. Porque aonde a desonra é implantada, a esterilidade cresce, o problema aparece, é instaurado, e Deus não é glorificado por causa de uma incredulidade. Então a honra é o que atrai. A honra é uma semente que é plantada e que nunca mais deixa de germinar. Então Ismael está plantando algo que ele vai colher. Como que Ismael vai colher? Ismael vai colher isso na sua descendência. E eu quero falar um pouco de gerações. Porque quando a gente olha, falando de honra, para a história de Noé e de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, a gente vê honra e a gente vê desonra. Quando você vai ler Gênesis capítulo 9, você vai ver que Noé, após sair da arca, como agricultor, planta uma vinha, faz o vinho e se embriaga. E o seu filho mais novo, Cã, entra na tenda de seu pai, meu pastor, vê a nudez de seu pai, e ao invés de cobri-la, vai correndo contar para seus irmãos: papai está nu, se embriagou e está nu. Seus irmãos, ouvindo isso, eles vêm, mas não vêm para ver a nudez. Eles vêm com uma capa, cada um segurando de um lado da capa e entrando na tenda de costas, para não ver a nudez do pai, e cobre a nudez do pai e vai embora. O que é isso? Quem anda por honra, ou quem tem um coração de honra, ele não expõe nudez, ele cobre a nudez. Por quê? Porque todo homem, toda geração que não aprender, a geração de agora, se não aprender a cobrir a nudez daqueles que passaram, de cobrir quem passou, nunca vai poder cuidar da próxima geração, nunca vai poder falar ao coração da próxima. A geração que tem um coração de honra é uma geração que toda oportunidade para ela é oportunidade para honrar. Eu melhoro. O problema não foi o que Cã viu, foi o que ele expôs. Porque quem não tem um coração de honra, expõe e não cobre. Cobrir aqui não é encobrir pecado, não. Cobrir aqui é proteger. Cobrir aqui é preservar. E o que Cã viu? O que Sem e Jafé viram que Cã não viu? Cã olhou a nudez, esqueceu que por trás da nudez havia um pai que o preservou para colocar ele na arca. Porque Cã, Jafé, toda a sua família, suas esposas só entraram na arca porque Deus chamou Noé. Eles foram preservados pelo pai. Mas quando Cã era para preservar,
ele expôs. O que é que ele está expondo? Uma nudez, mas esquece que por trás da nudez tem um pai. E o que Sem e Jafé viram um pai acima de uma nudez. Porque a nudez não é para ser exposta, porque Deus viu Adão e Eva nus no jardim, mas não tocou no assunto. Ou você acha que o Deus que sabe tudo, que é onipotente, onisciente, onipresente, está andando pelo jardim gritando: Adão, onde tu estás? E Adão todo bobo, achando que Deus não está vendo ele escondido atrás da árvore, com folha de figueira cobrindo a sua nudez. Deus não expõe nudez, porque nudez não é feita para ser exposta, nudez é feita para ser coberta. Deus, em vez de denunciar nudez, Ele cobre. Porque Deus é um Deus de honra. E uma geração que não aprende a cuidar das gerações passadas, não está habilitada para cuidar das gerações futuras. Olhe para cá, olhe para cá. Cã, quando você não cobre pais, e isso aqui não são só pais fisiológicos, são pais espirituais, porque para eu chegar aqui, muita gente andou a pé por esse Brasil, muita gente evangelizou a Rocinha, muita gente pregou para eu pregar hoje num ar-condicionado, e não tem como eu invalidar a história de alguém que começou lá atrás, de alguém que frutificou para que eu pudesse chegar, porque é tempo de nós entendermos que Deus é um Deus geracional, Deus é o Deus do ontem, Deus é o Deus do hoje, mas Deus é o Deus de amanhã. Deus fala do ontem, vivendo hoje, mas de olho lá na frente. E quando a gente não cuida de quem já passou, de quem já chegou, a gente nunca vai poder cuidar de quem está vindo. Aleluia. Porque primeiro eu falo no coração de quem já chegou, para depois falar no coração de quem está vindo. E qual é o problema? O problema é que quando um filho não aprende a cobrir, preservar um pai, ele nunca terá autoridade para cuidar de filhos. Melhoro. Nudez anunciada é maldição transferida. Quando Noé acordou e ficou sabendo o que Cã fez, sabe qual é a palavra na boca de Noé? Maldito seja Canaã, não Cã. Sabe quem foi amaldiçoada? A próxima geração. Por quê? Porque a geração presente de Cã não honrou um pai do passado, nunca vai conseguir cuidar de um filho no futuro. Entenda, nudez não é para ser exposta, nudez é para ser preservada, porque acima da nudez existe alguém, existe um pai que cuidou, existe um pai que preservou, existe alguém que orientou, existe alguém que fez algo, e Cã não conseguiu enxergar, mas Jafé e Sem olharam. Porque o caminho da honra gera honra. Jesus disse, João 12, 26, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. E o meu Pai o honrará. É seguir? Não. Jesus está falando de seguir o quê? A Ele. Jesus é a honra. Jesus é quem honrou o Pai. Jesus é quem glorificou o Pai. E quem segue nesse mesmo passo, quem segue nesse mesmo caminho, Ele diz, o Pai também o honrará. Entenda, o que Sem e Jafé viram que Cã não viu? Viu um pai que estava na sua tenda, embriagado, mas na sua tenda. Quem invadiu o espaço dele foi Cã.
e além de ver o que não era para ver, foi expor o que não era para ser exposto. Que é isso? A gente está falando de preservar pecado? Não, a gente está falando de honrar, de um princípio, de cobrir uma história, de preservar uma história, de manutenir uma história, por causa de uma geração futura. Quem foi amaldiçoado não foi Cã, quem foi amaldiçoado foi Jafé, ou foi Canaã. E qual é o problema disso? O problema é que quando a desonra é instaurada, uma geração futura padece. E o que é que ele fez com o filho? Ele fez de um filho que era herdeiro, ele fez de um filho um escravo, de um herdeiro um servo. Porque a palavra na boca de Noé é: maldito seja Canaã, servo de servos para seus irmãos. Mas agora, quando vai falar de Sem, quando vai falar de Jafé, ele vai dizer: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Porque quando uma geração cuida da geração passada e cuida da geração futura, Deus é bendito, Deus é abençoado, Deus é bendito na boca dos homens. E o que isso tem a ver, pastor? É porque o que Ismael está fazendo, quando ele vai enterrar Abraão, ele não está cuidando só da saúde dele, ele não está cuidando só das emoções dele, ele está apontando para algo que ele nunca imaginou. Ele está liberando algo dentro dele chamado poder de governo. Por quê? Porque quando ele enterra Abraão, os versículos que nós lemos diz o seguinte: e Deus abençoou a Isaac. Depois vai falar da genealogia de Ismael. E na genealogia de Ismael vai dizer que ele gerou 12 príncipes. E quem gera príncipe é quem? Ismael é rei de onde? E Ismael senta em qual trono? Porque reis não são quem assentam em tronos, é quem tem atitude de nobreza. E atitude de nobreza, você não precisa estar dentro de um palácio. Atitude de nobreza pode aparecer a rocinha mal falada o tempo todo, mas a sua atitude de honra, de honrar a sua comunidade, de honrar os onde você mora, de honrar o seu vizinho, de honrar o seu pastoreio, de honrar os seus pais, é que faz de você um rei. E o que fez dele um rei? A nobreza de cuidar de seu pai. E quem cuida de pai, quem cuida da geração passada, com certeza vai gerar príncipes no futuro. Olhe para cá, o que ele fez quando perdoou? Quando ele perdoou o pai que lhe feriu, quando ele perdoou o pai que lhe abandonou, quando ele perdoou o pai que não lhe deu um presente. O presente dele foi pão, o presente dele foi água que acabou rápido. Sabe o que ele está liberando dentro dele? O poder de governo. E talvez você esteja aqui com a vida toda embaraçada, talvez você esteja aqui que nada frutifica, coloca a mão e não vai para frente, tenta e nada dá certo. Talvez é porque você tem carregado um Abraão que te feriu dentro de você, que te magoou, e enquanto esse Abraão não morrer e você não enterrar esse Abraão, o seu poder gerador vai continuar preso. Mas quando ele morre, 12 príncipes se levantam. Porque quem honra sempre será honrado. Quem honra sempre será honrado. E ele tem 12 filhos, príncipes das suas tribos, segundo a sua nação. Por quê? Porque ele preferiu andar por honra. Mas o Senhor está falando de honra e está falando de perdão. Claro, sabe qual é o nosso modelo de honra? Romanos 5,8. Romanos 5,8 vai dizer que o nosso modelo de honra é o que Deus fez, que Cristo morreu por nós. Quando? Quando a gente estava aqui de terno e gravata. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é isso? É o modelo da honra. Porque dá honra quem já está bem, dá honra quem tem fama,
dá honra a quem está por cima, é muito fácil, é mais bajulação do que honra. Agora honra o pequeno, honra o que ninguém enxerga, honra o que ninguém vê, porque a honra sempre vê além, a honra sempre enxerga possibilidade aonde ninguém enxerga. E o que esse moço está fazendo? Ele está enterrando um pai, está enterrando alguém que é bênção para muita gente. Foi bênção para Isaac, mas não foi bênção para ele. Foi cuidadoso com Isaac, mas nunca cuidou dele. Quem já sabe, quem viveu de processo, quem tem pai que cuida de outra família, que tem outra família, entende isso daqui. Não cuidou de você, não abençoou você, te abandonou, mas quando você vê o irmão descendo na comunidade, o pai de mão dada, o coração dói e fala: por que não faz comigo? Por que não me reconheceu? Por que não fez assim? Por quê? Só que o que você faz? Vai se amaldiçoar, vai ficar com raiva, vai virar bandido, vai fazer o que não presta. Não, trate com honra, porque quem cuida de quem passou, porque quem cuida de quem magoou, está habilitado para curar todas as pessoas, as outras pessoas. Honra é uma escolha, como tudo na vida. Você faz as suas escolhas, e as suas escolhas fazem você. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho de falar em cuidar, quando eu olho de falar para cuidar de gerações, gente tem que estar habilitada para cuidar de gente. E quem não aprendeu a honrar o pai, quem não conseguiu aprender a honrar as lideranças, quem não aprendeu a honrar a Deus, está perdendo tempo, irmão. Está perdendo tempo. Elias e Eliseu. Porque servir Elias não era fácil. E os pastores são mais, não velhos, mais antigos do que eu. Sabe como é que eram os processos de formação de um obreiro? Era fácil? E Elias é esse tipo de líder. Um líder que não é fácil. Por quê? Porque Elias tem um temperamento. Um temperamento forte. Quando Eliseu, Deus falou com Elias: unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, em teu lugar, porque ele vai ser profeta no teu lugar. Elias vai, irmão, chama um rapaz, passa a capa por cima dele. Ele vai dizer: deixa eu me despedir dos meus pais. Ele: tu sabe o que eu fiz por você, né? Ele: eu sei. Eliseu taca fogo em tudo, abandona tudo, para não ter a possibilidade de voltar para trás. Só que antes dele ir, ele vai dar um beijo em quem? Antes dele seguir a jornada profética, de quem que ele vai pedir a bênção? Do pai e da mãe. Porque a bênção sempre vem de geração para geração. Ele vai. Só que Elias não é fácil de servir. Quando está chegando a hora de partir, ele diz para Elias, segundo Reis, capítulo 2, Elias diz para Eliseu: Eliseu, o Senhor me mandou numa missão para Betel. Eliseu olha para ele e diz: vive o Senhor, como vive a tua alma, que eu não te abandonarei, aonde tu for eu vou. Quando eles chegam em Betel, tem alguns filhos dos profetas que estão em Betel, e vai dizer para ele: tu está sabendo? Não sou eu que digo, é o texto bíblico, versículo 4 do capítulo 2 de 2 Reis. Está sabendo que o teu Senhor vai ser tomado de sobre a tua cabeça? E eu quero ver o que vai ser de você. Qual é a palavra deles? O teu, anote isso daqui, o teu. Quando Elias passa por Betel, ele vai dizer novamente para Eliseu: o Senhor me mandou agora para Jericó, fica aqui. Eliseu vai dizer: não, para onde tu for eu vou, estou contigo e não abro. Quando chega em Jericó, os filhos dos profetas que estão em Jericó vão dizer: tu está sabendo que o teu Senhor vai ser tomado de ti? Qual é a palavra deles? O teu?
teu Senhor. Agora, quando eles chegam ao Jordão, que é o último estágio, não tem mais ninguém, porque agora o texto bíblico diz, meu pastor Mateus, versículo 6, que Eliseu aprendeu uma coisa, que os filhos dos profetas só apareciam para dizer isso porque Elias estava andando na frente e ele estava andando muito atrás. Mas quando chega a passagem para ir para o Jordão, o texto bíblico diz, e foram ambos juntos, lado a lado. Por quê? Porque a geração que desonra, a geração que tem um coração desonroso, só tem coragem de falar mal enquanto você não está lado a lado. E você só ouve o que não presta enquanto você não anda lado a lado. Então Elias, para emudecer a voz da desonra, Eliseu, para emudecer a voz da desonra, cola do lado de Elias e vai seguindo a jornada. Quando Elias volta, quando eles atravessam o Jordão para o outro lado, é a hora que eles vão ser separados. Quando eles vão se separar, que ele vê redemoinhos, carros de fogo, ele vai dizer, meu pai, carros e cavaleiros. Para os filhos dos profetas, que estão em Betel, que estão em Jericó, Elias nem é senhor deles, porque eles vão dizer para Eliseu, o teu senhor, não meu, eu só quero a autoridade dele, me relacionar com ele não. Eu só quero o que ele tem para oferecer, mas me relacionar com ele intimamente não. Elias é teu senhor, Eliseu, não é nosso. Só que para Eliseu, ele é muito mais do que um senhor, ele é um pai. Porque quando ele vê subindo, ele não está vendo um senhor, ele não está vendo um profeta, ele não está vendo qualquer outra pessoa, mas ele está dizendo, meu pai, carros e cavaleiros. Agora eu te pergunto, para quem foi que ficou a capa? Para os filhos dos profetas de coração desonroso ou para Eliseu que honra Elias? Para quem? Para quem? Para Eliseu. E quando Eliseu volta, eles têm que olhar a capa. E quando Eliseu foi com Elias, a geração que está passando, indo embora, como ele persistiu e foi até o fim, ele está habilitado para cuidar de outra geração. Geração de gente doente, geração de filhos de profeta, mas que são difíceis. Olha, quando Eliseu assume, o relacionamento é diferente. Porque ele está habilitado, cuidou de quem passou e agora tem voz para cuidar de quem está vindo. E sabe o que vai acontecer? Segundo Reis capítulo 6, a escola do profeta, ou a escola de profetas, cresceu. E cresceu de tal maneira que eles têm que alargar o lugar. Eles vão chegar e vão dizer, o lugar aonde nós estamos está pequeno demais. Por quê? Porque quem honrou uma geração passada está habilitado para falar o coração da geração que está vindo. Entenda isso. Tudo são princípios. Então o que Ismael está fazendo? Ismael está fazendo algo para a sua geração futura. Ele está cuidando de quem está passando. Ele está cuidando de quem está indo. E habilitando uma outra geração, e se habilitando a uma outra geração se levantar. E eu vim falar para você nessa noite, que eu não sei quais foram as dores, qual foi o Abraão que te feriu, qual foram as dores que te causaram, quem é o Abraão, qual é o nome do teu Abraão, que te abandonou, que te machucou, que te feriu, mas hoje é a oportunidade de você dar um fim, cabe essa história. Hoje é a oportunidade de você dar um basta e chega nisso, porque o seu coração é um coração de honra. E a única moeda para honra, pagamento para honra, será a honra. O que ele fez? Ele ficou habilitado para gerar príncipes. Você quer gerar qualquer gente? Você quer gerar qualquer coisa? Você quer plantar qualquer coisa? Não? Então honre. Honre a geração que chegou. Essa é a sua geração, esse é o seu tempo. Não esqueça de quem veio antes de você, para você poder cuidar de quem está à frente. Por quê? Porque quando Cã não cuidou de um pai,
Ele fez um filho se tornar escravo. Ele fez um herdeiro se tornar um servo. Então cuide de quem chegou. Por que eu prego isso? Esse homem, esses dois, mas esse aqui, num período que minha casa passou em 2021, minha sogra teve um problema de saúde muito grave. O pastor me mandava mensagem quase todo dia, perguntando, está tudo bem? E a gente dentro de casa quase surtando também. E quando eu li esse texto, eu me lembrei daquilo que eu passei lá atrás. E eu não entendia. Muitas vezes, muitos embates, muitas dificuldades para entender o processo. Mas nós vencemos. Acabou. Minha sogra está em casa, vivendo a vida dela. Hoje está cuidando dos meus filhos. Mas calme. E hoje, quando eu fui sair de casa, Léo, eu falei, Senhor, como que eu vou pregar isso? Ele falou, é simples. Tu cuidou da geração que veio antes de você. E sabe de quem a gente cuida lá em casa hoje? De uma neném de 8 meses. Tá entendendo ou não? Que não é minha filha, é minha afilhada. Mas eu fui habilitado a cuidar da geração que chegou, porque eu cuidei da que estava passando. Olhe para cá, olhe para cá. Não se iluda, não brinque, não tropece, não quebre princípios, porque quem quebra princípio por ele é quebrado. Cuide dos da sua casa, cuide de quem está passando, cuide de quem te trouxe até aqui, do ventre que te fez chegar, para que o ventre futuro não se torne estéril. Como que eu faço isso? Enterre a mágoa hoje, enterre o rancor hoje, enterre quem te abusou hoje, enterre quem te feriu hoje, quem quase matou, acabou com a tua história. Mas o importante é você lembrar algo. Você chegou até aqui. Oh, glória, glória. Poderia ter, desculpe pela palavra pesada, poderia ter virado uma prostituta, poderia ter se tornado um homem sem princípios e valores, uma mulher sem princípios e valores. Mas aonde você está? Na casa do Pai. E na casa do Pai é lugar de reconciliação. Então hoje é o dia de enterrarmos os Abraãos que nos feriram, que nos machucaram, que nos magoaram, que trouxeram rancores, mas que fizeram você crescer, que fizeram Deus assumir a tua paternidade, que fizeram Deus fazer você chegar aonde você chegou. Mas tu não sabe o que eu carrego, tu não sabe as minhas dores, que eu não conto para ninguém. Sabe por quê? Porque Abraão ainda está vivo aí dentro. Enterra ele hoje. Fica de pé. Eu devolvo o microfone para quem de direita agora. Mas eu quero saber se você tem coragem. Você que ouviu o que nós dissemos e que carrega essas dores, carrega essas dificuldades, carrega esses problemas, carrega esses traumas. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero, junto com você, dar um basta em tudo isso. Só por um motivo. Porque enquanto o perdão não é liberado, enquanto essa mágoa não vai embora, você não é pleno naquilo que você tem que ser. Você não vive plenamente o que Deus lhe chamou. Você não consegue ser quem você é. Quer ver? Para você entender que é com você que eu estou falando. Você acorda de manhã, irmão. O sol está lindo. Você olha pela janela, que a vista é bonita. Você diz, que dia lindo. Hoje eu vou vencer. 5 minutos depois, não aconteceu nada.
mas o seu humor muda. Você varia. Daqui a pouco, a gente está amaldiçoando o dia, dizendo que a minha vida não presta. Eu não sei para que eu nasci. Por que tudo isso acontece comigo? É para você que eu estou falando. É você que precisa enterrar um Abraão. É você que precisa enterrar alguém que está vivo dentro de você, que não era mais para estar vivendo. Enterre a mágoa hoje, porque você é portador da glória de Deus, não portador de rancor, não portador de mágoa, não portador de necessidade, porque Deus te fez um vitorioso, Deus te fez uma vitoriosa. E eu quero orar com você. Existe o primeiro corajoso, a primeira corajosa, que vai enterrar o seu Abraão hoje, que vai enterrar hoje aquele que te causa dor. Eu quero orar com você. Se você não quiser vir à frente, coloque a mão no seu coração, para você não ser filmado. Mas fala: eu sei que essa palavra foi comigo. Eu sei que essa palavra foi para mim. É por você que eu quero orar. Eu não vim aqui por causa de ninguém mais, a não ser por causa de você. Porque você está na casa de cura. Você está na casa de libertação. Você está na casa que transforma dores em alegria. Você está na casa de paternidade, porque quando você enterrou, quando Ismael enterrou, a paternidade dentro dele aflorou e ele gerou príncipes. Não, olhe para cá. Chega, você não vai gerar traficantes, você não vai gerar homicidas, você vai gerar príncipes, homens de Deus, mulheres de Deus, porque quem vive por honra não se preocupa com o que está por vir. Quem vive por honra vai crescer, vai nascer, vai produzir e vai gerar coisas poderosas. Coloque a mão no seu coração. Eu vejo pessoas com as mãos no coração. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu abençoo, meu Pai, os teus filhos. Eu abençoo os teus filhos e filhas que decidiram hoje enterrar Abraão, que decidiram hoje enterrar a ofensa, que decidiram hoje enterrar aquilo que estava enterrando eles, aquilo que estava os matando, aquilo que estava impedindo eles de serem plenos em Ti. Porque nós declaramos vida sobre a vida dos Teus filhos. Nós declaramos cura no coração e na mente. Nós declaramos no dia de hoje que a Tua paz, que excede todo entendimento, aleluia, é quem habitará no coração deste homem e desta mulher. Porque hoje nós liberamos perdão. Isso, ore, ore. Diga o nome de quem te feriu, diga o nome de quem te magoou, diga o nome de quem te violentou. Enterre hoje. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que preserva, Tu és o Deus que protege, Tu és o Deus que amplia, Tu és o Deus que abençoa. E é pelo Senhor que nós ministramos sobre a vida de homens e mulheres nessa noite. Cura hoje, liberta hoje, transforma hoje, liberta hoje, libera hoje o poder criativo, o poder de governo sobre a vida deles, pois aquilo que os feria, aquilo que os magoava, hoje está sendo colocado um fim. Você que me ouve pela internet, você que nos assiste agora, se você tem um Abraão que precisa ser enterrado, se você tem um Abraão que precisa morrer hoje, eu falo para você hoje, coloque o nome desse Abraão, porque é um poder de governo sobre a sua vida que precisa ser liberado. Você vai gerar príncipe. Daqui para frente a mágoa não vai mais te dominar, o rancor não vai mais te dominar, porque você está enterrando aquilo que estava te matando. Receba a vida de Deus hoje, receba a presença de Deus hoje, receba poder de Deus hoje para romper, receba de Deus hoje a autoridade para cuidar de gente,
porque quem sofreu e não morreu vai cuidar de gente doente, vai sarar mais alguém. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa o que aconteceu, o Senhor está renovando as tuas forças. Aleluias. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele conhece seu interior. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Ele é a luz que ilumina o teu caminho nessa noite. Apenas creia. Ele apaga o teu passado e faz uma nova história. Aleluias. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você.